Vamos abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1. Na semana passada nós começamos então a estudar esta carta. Começamos com o versículo 1 do primeiro capítulo, meditando sobre a identidade que nós temos no Evangelho, o Evangelho que determina ou define a nossa identidade. E é interessante, quando acabou o culto, na semana passada, eu tive a oportunidade de conversar com uma criança, um garoto, e eu perguntei para ele, e então, o sermão foi sobre quem? Agora eu vou perguntar para vocês, foi sobre quem que nós pregamos domingo passado? Hã? Já tem um corajoso aqui, quem foi? Olha, outro, vamos lá. Foi sobre quem? Carlos estava comigo, ele sabe o que eu vou dizer, né? Segura aí, Carlos. Foi sobre Paulo, né? Mentira, foi sobre Jesus, né? Foi sobre Jesus. Mas quando eu perguntei, e ele falou, Paulo, aí eu fiquei preocupado, talvez eu tenha feito a coisa da maneira errada. Porque o nosso tema de hoje, se os irmãos já viram no boletim, é justamente o Evangelho é sobre Jesus Cristo. E se um sermão termina, e a impressão que nós temos é que o centro desse sermão foi outra pessoa que não Cristo, ele está errado. Está complicado, alguma coisa deu errado, ou em quem ouviu, ou em quem pregou. Né? E eu vou assumir a culpa. Né? Talvez eu não tenha me feito entender, mas a mensagem é sobre Cristo, o que Cristo, por meio do Evangelho, fez na vida do apóstolo Paulo. E é interessante nós pensarmos nisso, irmãos, porque, embora não tenha sido a minha intenção destacar outra pessoa, senão Cristo, mas isso pode acontecer, muitas vezes nós estamos na igreja e se prega sobre tudo, menos sobre Cristo. É possível você viver um evangelho que não existe Cristo nele. E o evangelho mais comum, e o qual Paulo, lá na carta de Gálatas, chama de outro evangelho, é o evangelho sem Cristo. É um evangelho que envolve tantas coisas que nós queremos, mas não fala de uma pessoa. E nós vamos ver nesta noite que o Evangelho ele tem uma pessoa como seu objeto. O Evangelho, então, é sobre Jesus Cristo. Eu vou ler do versículo 1 até o versículo 7, porque é a porção que faz sentido, não é? Para que nós tenhamos o contexto aqui nesta passagem que nós vamos expor. Então, Romanos 1, de 1 a 7, fala assim: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão, por meio dos seus profetas, nas Escrituras Sagradas, acerca do seu filho, que, como homem, era descendente de Davi, e que, mediante o Espírito de santidade, foi declarado Filho de Deus, com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos, a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Não fica muito difícil você compreender que o centro da mensagem é Jesus. Nós acabamos de ler 7 versículos nessa porção da palavra de Deus que nós lemos, e você rapidamente observa que Jesus Cristo, Cristo Jesus, aparece 4 vezes. No versículo 1, Paulo, servo de Cristo Jesus. No versículo 4,
ele diz que toda aquela descrição que começou no versículo 2 é sobre Jesus Cristo. No versículo 6, mais uma vez, os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. E, finalmente, no versículo 7, ele fala que ele deseja, em sua saudação à igreja de Roma, que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam na vida daqueles irmãos. Então, você não tem muita dificuldade para entender que o centro da mensagem do Evangelho, o centro da mensagem da Bíblia, e principalmente o que Paulo quer comunicar, é que Jesus Cristo é o centro de toda a Bíblia, de toda a história da redenção. Jesus Cristo, ele é aquilo sobre o que Deus revela no seu Evangelho. O Evangelho é sobre Jesus Cristo. Uma coisa interessante a se notar aqui é a estrutura da carta, ou a estrutura dessa pequena passagem, dessa pequena porção que nós acabamos de ler. Toda carta tem uma porção como esta. É o prefácio da carta, que tem como objetivo apresentar aquele que escreve, fazer uma saudação, não é? Apresentar aquele que escreve e fazer uma saudação a quem está sendo escrita a carta. Se você, por exemplo, vamos lá para Coríntios, primeiro capítulo de Coríntios, para você ter uma ideia. Dessa estrutura. Veja o que Paulo diz no primeiro capítulo aqui, quando ele vai começar a carta. Veja aqui uma estrutura semelhante. Primeiro, Paulo se apresenta. Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. Nesse caso aqui, o Sóstenes está com ele também. Depois ele vai dizer a quem é endereçada a carta. Versículo 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, juntamente com todos que em toda parte invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. E, finalmente, versículo 3, uma saudação. A vocês, graça e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, basicamente, todas as cartas você vai encontrar uma estrutura como essa. Paulo se apresenta, Paulo diz a quem é endereçada a carta e, finalmente, faz uma saudação. E se você observar em todas as cartas, essa passagem aqui, essa primeira parte, né, de uma carta, é muito pequena, 3 versículos, 2, às vezes até 1. Há cartas que são relatadas no livro de Atos que essa primeira parte cabe em 3 linhas. Fulano de tal, a não sei quem, saudações. Acabou. Eu estou falando isso porque quando você olha a carta de Romanos, ela foge ao padrão. O momento das saudações, da apresentação é muito grande. Aqui temos 7 versículos. E isso é incomum, porque essa primeira parte da carta ela deve ser muito resumida. Ela serve apenas para apresentar-se, apresentar a quem você vai escrever a carta e fazer uma saudação. Então, isso deve ser muito breve. Mas aqui Paulo gasta muito tempo. A carta, essa primeira parte é bem extensa, temos 7 versículos. E o que deve ser notado aqui é que você tem a segunda parte, né, a apresentação a quem a carta é escrita, versículo 7, a todos que em Roma, pequeno, tamanho padrão. A saudação também, a vocês, graça e paz, também tamanho padrão. A primeira parte, a parte da apresentação de si próprio, é que é muito extensa, fora do comum. E nós podemos pensar, Paulo gastou muito tempo se apresentando, mas não, nós vimos que Paulo se apresenta apenas em um versículo. Ele se identifica no versículo 1. Quem ele é? Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Essa é a apresentação de Paulo, isso bastava. Lá em Corinto ele fez alguma coisa parecida com isso. Só que aqui
ele resolveu explicar o que é o Evangelho de Deus. E eu olho para esse cuidado de Paulo aqui, especificamente na carta aos Romanos, como um impacto tão grande do Evangelho na vida do apóstolo, que a sua identificação se confunde com a identificação do próprio Evangelho. Paulo, quando vai se identificar, ele não gasta tempo falando dele mesmo. Ele apresenta as suas credenciais, mas as credenciais não têm nenhuma importância se você não souber quem o credenciou, se você não souber quem o chamou. Do que adianta ser chamado apóstolo se você não sabe quem chamou Paulo? Do que adianta ser separado para o Evangelho se você não sabe que Evangelho é esse? Não é? Isso é uma coisa muito interessante, porque nós hoje gostamos muito dos títulos, né? Principalmente em igreja, nós gostamos muito de título. Pastor hoje é orelha seca, não é? Hoje tem que ser apóstolo, bispo e coisas assim. Então, quando alguém se apresenta o seu ministério, né, que não é mais o ministério de Cristo, agora é o ministério de fulano de tal, ele bate no peito e diz: eu sou apóstolo, eu sou bispo, ou até mesmo eu sou o pastor fulano de tal. E a gente pergunta assim: mas quem chamou você para o pastorado? Apóstolo de quem? Bispo de quem? Quem está por trás da sua credencial? Quem lhe credenciou? Porque mais importante do que a sua credencial é quem lhe credenciou. Ou não é? Vamos pensar em termos humanos. Você vai fazer um curso, medicina, direito, pedagogia, o que quer que seja, e você vai receber, todo mundo que fizer o curso vai receber um diploma. Agora, dependendo da instituição, o seu diploma tem mais ou menos valor, não é verdade? Ele é melhor avaliado dependendo da instituição que o outorgou, de quem lhe credenciou. Isso aqui é importante. Paulo mostra as suas credenciais, mas isso não é suficiente. Ele precisa mostrar que mais importante do que ele, maior do que ele, é quem lhe chamou, é quem o credenciou, é quem o convocou para o ministério. Então, se nós pegarmos o final do sermão passado, que foi a última característica da identidade de Paulo, chamado para o Evangelho de Deus, a partir daí, o que nós temos no versículo 2 até o versículo 6, é Paulo falando sobre este Evangelho. O que é o Evangelho de Deus? O que é o Evangelho de Deus? E, resumidamente, o tema da nossa mensagem é justamente isso: o Evangelho é sobre Jesus Cristo. Porque, em suma, o que Paulo vai fazer é mostrar que o Evangelho, desde sempre, fala do Senhor Jesus Cristo. O Evangelho, na verdade, é Cristo. Então, lá no versículo 1, Paulo começa dizendo que o Evangelho é de Deus. A quem pertence o Evangelho? O Evangelho pertence a Deus. Você vai encontrar, quando nós estivermos estudando a carta aos Romanos, e em outras cartas, Paulo referindo-se ao Evangelho como meu Evangelho. Não é que ele criou o Evangelho, ele está falando do Evangelho que ele prega, ele está tendo uma relação pessoal com o Evangelho que ele prega. Mas, de início, Paulo está mostrando que o Evangelho é de Deus. O que há em comum aqui é que geralmente se chama Evangelho de Jesus Cristo. Mas aqui Paulo escolhe usar Evangelho de Deus. Por quê? Por causa da forma como a igreja de Roma é constituída. Roma é uma igreja, originariamente, e até certo ponto, ela foi uma igreja primordialmente de judeus. Acredita-se que ninguém sabe como a igreja de Roma surgiu,
Mas acredita-se que lá no capítulo 2 de Atos, quando Pedro prega o sermão inaugural da igreja, ali os crentes, os judeus que estavam ali para a festa de Pentecostes e ouviram o evangelho, foram convertidos e, voltando para a sua cidade, alguns moravam em Roma, eles fundaram a igreja de Roma, a igreja de Cristo em Roma. E muitos estudiosos acreditam nisso porque a única cidade da Europa que é citada ali naquela lista de cidades de Atos 2 é exatamente Roma. E não é muito difícil você pensar que foi assim, que aquelas pessoas, dentre aquelas 3.000 que foram convertidas ao Evangelho, algumas delas voltando para suas cidades, inclusive voltando para Roma, tenham fundado ali a igreja de Roma. Então, era uma congregação basicamente de judeus. E quando você olha aqui essa pequena passagem, você vai ver que Paulo está o tempo todo usando termos do judaísmo para identificar o Evangelho com o Antigo Testamento, com aquilo que o judeu entende muito bem. E ele começa dizendo, olha, o Evangelho que eu prego, o Evangelho para o qual eu fui separado, é o Evangelho de Deus, é o Evangelho do Deus que vocês conhecem. É possível também que, como o contato dos romanos com o Evangelho tenha sido aquele lá em Pentecostes, ela seja uma igreja muito frágil nas questões doutrinárias, porque não havia até então um pastor, um apóstolo que cuidasse, um apóstolo que cuidasse dela e desse instruções mais sólidas sobre a fé cristã. Então, Paulo começa apresentando o Evangelho para eles de forma muito mais sólida, e começa dizendo, o Evangelho que eu estou pregando é o Evangelho que pertence a Deus. Ou seja, o Evangelho não é uma criação humana. As boas novas de salvação, história, são fatos que no decorrer da história se revelam a fim de mostrar que Jesus Cristo é o Salvador do mundo. Antigo Testamento, o livro, a Bíblia, digamos, dos judeus. E ele diz que esse Evangelho está presente ali. Os profetas já falavam sobre isso no Antigo Testamento. Isso é muito bom para nós, porque nos mostra uma conexão entre Antigo e Novo Testamento. Nós nunca podemos separar as coisas. O Antigo Testamento, ele é iluminado pelo Novo Testamento. Ou seja, para você compreender o que está no Antigo, você precisa interpretá-lo à luz do Novo Testamento. Mas, da mesma forma, você não consegue compreender o Novo Testamento se você não tiver o Velho Testamento como a sua base, como a estrutura que lhe faz pensar sobre o Novo. Não são duas igrejas, não são dois momentos separados. O que Paulo está dizendo é que, progressivamente, Deus vem pregando o Evangelho para o seu povo desde a antiguidade, começando pelos profetas, agora pelos apóstolos e depois por toda a igreja de Jesus Cristo. Então, o Evangelho está presente no Antigo Testamento. Em Gênesis, no capítulo 3, nós vemos Deus prometendo o Salvador, aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Quando você lê cada uma das histórias do Antigo Testamento, você vai encontrar nelas uma seta apontando para Cristo. Você vai perceber que o tempo todo aquelas histórias que para nós, erroneamente, parecem histórias estanques, separadas umas das outras, na verdade elas estão construindo um enredo e apontando, dando dicas que nos levam diretamente para Jesus Cristo. Então, uma aplicação que nós podemos tirar daqui já, uma vez que o Evangelho, que é uma coisa do Novo Testamento, não é? Ele está presente desde o passado, no Antigo Testamento, e foi anunciado pelos profetas. Isso nos faz perceber que nós não podemos ler o que está no Antigo Testamento sem considerar Cristo.
sem interpretar aquelas coisas da forma que Cristo as interpreta. Por exemplo, professores da escola dominical, pais que contam as histórias são os nossos elementos favoritos para instruir as crianças. E deve ser assim mesmo, Deus nos deu histórias. A Bíblia é, sobretudo, um livro de narrativas, então elas são úteis. Mas tenha a curiosidade, isso sempre acontece, tenha a curiosidade de, quando você ler uma história no Antigo Testamento, procurar essa mesma história sendo contada no Novo Testamento. Geralmente, os apóstolos, eles citam esses textos, eles se referem a esses personagens que nós lemos e amamos no Antigo Testamento. E quando nós observamos como os apóstolos, eles falam sobre isso, como eles interpretam essas histórias, nós então conseguimos ensinar essas histórias de forma evangélica. Nós conseguimos extrair evangelho daquilo que para nós parece não ter evangelho. Dificilmente alguém prega o evangelho num texto do Antigo Testamento. Você já viu alguém pregar o evangelho num texto do Antigo Testamento? Geralmente a gente prega João. João é fácil de pregar o evangelho. Por que nós não vamos no Antigo Testamento? Porque parece que não tem evangelho ali, a não ser o evangelho da prosperidade. Aí sim, você vai, só tem Antigo Testamento, não é? Porque é muito milagre, muito leão sendo morto, muita promessa de prosperidade. E aí é que está o erro. Qual é o erro do evangelho da prosperidade? Porque ele vê evangelho no Antigo Testamento sem interpretar à luz de Cristo. Então, as promessas feitas para Israel, que se completam em Cristo Jesus, elas ficam lá em Israel, são transferidas para a igreja de hoje, e o que gera um monte de crente que não sabe nada de Bíblia, esperando o que não vai receber e decepcionado com Deus. E aí isso nos leva o próximo item aqui, que Paulo coloca a respeito do Evangelho. Então, o Evangelho é de Deus, ele foi prometido de antemão por meio dos seus profetas, nas Escrituras Sagradas, ou seja, desde o Antigo Testamento, Deus vem revelando o Evangelho, e agora sim, versículo 3, ele fala: o Evangelho é acerca do seu Filho, que como homem era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de Santidade foi declarado Filho de Deus, com poder, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo. Aqui é um ponto central. O Evangelho fala sobre quem? Sobre quem é o Evangelho? Paulo fala, é acerca do Filho. Veja que ele não vai diretamente falando Jesus, né? Ele fala, segunda pessoa da Trindade, o Filho. Ele mostra que o Evangelho não trata de outro assunto senão Jesus. Só que, voltando ao Antigo Testamento, porque esse é o interesse de Paulo, mostrar que essa conexão do Antigo com o Novo, ele está falando que as promessas, as profecias e a própria lei, lá das Escrituras Sagradas do Antigo Testamento, elas estavam todas falando de Jesus Cristo. Isso é muito importante para a mente judaica, porque para eles Jesus, o Filho de Deus, é uma grande novidade e por isso uma heresia. Ele está mostrando, não, veja, tudo aquilo que acontecia no Antigo Testamento era sobre Jesus. Por exemplo, os sacrifícios. Por que eram obrigados os sacrifícios? Porque mostrava para a gente que nós somos pecadores e que precisamos de um sacrifício em nosso favor. Isso tudo aponta para Cristo. E o templo que o Senhor fez, onde Ele revelava a sua glória, onde nós tínhamos comunhão com Ele. Veja, Ele estava dizendo para nós que era impossível chegar ao Santíssimo, porque os nossos pecados nos afastavam dEle. Mas agora Ele nos abre um novo caminho por meio de Jesus Cristo, que nos dá comunhão com Deus. Veja que Ele fala assim, lá no capítulo 5, sendo pois justificados pela fé, temos paz com Deus. Nós podemos ter comunhão com o Senhor por meio de Jesus Cristo. E é importante, irmãos, aqui nós pararmos para pensar nisto.
O Evangelho é sobre uma pessoa, é sobre Cristo. E o Evangelho ele é muito contaminado hoje em dia. Como eu falei no começo da minha fala, dessa exposição, nós temos um outro Evangelho hoje que não fala mais de Cristo, que não tem Cristo como centro. Desviou de Cristo para as bênçãos de Cristo. O Evangelho fala sobre salvação, ele anuncia a salvação, mas ele não é sobre a salvação. O Evangelho fala sobre graça, sobre paz. Sim, ele fala. Como é que Paulo termina aqui a carta? Falando de graça e paz. Mas o Evangelho não é sobre graça e paz, é sobre Cristo Jesus. É dele que vem a graça e a paz. Então, de maneira muito simples, nós precisamos voltar a esta verdade, que o Evangelho é o anúncio de uma pessoa, o Evangelho é o anúncio de Cristo. E como várias vezes nós falamos, nós não podemos abrir as nossas bocas para tratar do Evangelho com as pessoas sem que o centro desta conversa seja Cristo. Nós temos que apresentar o Salvador. E aí, alguns dos erros que nós cometemos é pregar o evangelho moralista, o evangelho de regras, o evangelho que diz exatamente o que você tem que fazer. Então, geralmente nós nos apresentamos diante de uma pessoa e vamos pregar o evangelho e falamos logo que ela precisa deixar de fazer coisas. Ela precisa abandonar tal coisa, tal vício, tal costume, ela precisa se enquadrar em uma série de regras que estão estabelecidas na Bíblia. Mas não apresentamos a ela o fato de que, sem Jesus Cristo, ela não consegue cumprir regras, porque ela é escrava do seu pecado. Um outro tipo de evangelho, esse, por exemplo, era o evangelho que se pregava na igreja de Gálatas, o evangelho maldito que estava sendo pregado lá, o evangelho das regras. Mas o evangelho pode ser completamente outro, pode ser o evangelho do relacionamento. O que importa é você ter um relacionamento com Deus, com Jesus Cristo. Não importa o que você faça, desde que você esteja com seu coração sincero em Jesus Cristo. Então, olhe, esses dias aconteceu uma coisa muito interessante. Eu acho que vai ilustrar muito bem isso aí. Como o evangelho é deturpado. Minha irmã compartilhou comigo um vídeo de alguém pedindo ajuda para uma criança que está com sérios problemas de saúde. Essa pessoa publicou um vídeo encabeçando uma campanha para angariar fundos para ajudar no tratamento dessa criança. E ela falava da seguinte maneira: eu orei ao Senhor e pedi a Deus que me desse um sinal se eu podia fazer essa campanha. E o sinal é que Deus me desse a condição de ter um espaço para fazer um evento beneficente para essa campanha. E então, o Senhor, Ele me concedeu esse lugar, esse espaço de eventos. Eu orei e o Senhor me concedeu esse espaço de eventos. Então, eu falei: bom, Senhor, o Senhor já me deu um espaço, agora eu quero um outro sinal, que o Senhor consiga para mim uma banda, para que aconteça o evento. E você deve estar pensando que é uma banda gospel. Não, é uma banda de forró. Então, ela conseguiu, a pessoa conseguiu uma banda de forró a um preço irrisório para isso. Então, ela já tem o espaço do evento, e tudo em oração, irmãos. Ela tem o espaço de evento, ela tem a banda de forró, mas está faltando a bebida. Então, ela está numa campanha para que quem puder doar cerveja e bebidas e tal para o evento, que o Senhor sinalizou para ela, entre em contato, então. E eu ficava pensando, que vai ser um evento de forró patrocinado por Deus e pela Devassa e a Proibida. Vai ser uma coisa bem interessante. Mas o que eu estou falando é o seguinte: esse é o tipo de evangelho que nós encontramos hoje. Um evangelho que você tem apenas um relacionamento ao seu modo com Deus, mas que não tem um relacionamento onde você conhece Cristo, onde Cristo é o Senhor da sua vida.
é um evangelho que não se fala de Jesus. É um evangelho antropocêntrico, todo voltado para o homem. Ou o homem realiza por suas obras, o evangelho das regras, ou o homem simplesmente dita as regras e Deus o recebe como Ele quiser. Eu venho como estou e fico como estou, e o Senhor me aceite dessa maneira. O Evangelho, então, é sobre Jesus Cristo. Isso não quer dizer apenas que é sobre uma pessoa, é sobre a pessoa de Cristo, quem Ele é também sobre a sua obra, o que Ele fez, mas é também sobre o seu senhorio, aquilo que Ele requer de nós. O Evangelho é sobre a pessoa de Cristo, sobre a obra de Cristo, sobre o senhorio de Cristo. Veja que Paulo termina essa descrição do Evangelho no versículo 4, falando quem é o Filho: Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus Cristo, nosso Senhor. Não é? E assim, essa expressão nosso Senhor é tão clara para o judeu, quanto é para nós também, que estamos acostumados com a Bíblia. Porque a expressão máxima da confissão de fé do judeu está em Deuteronômio 6,4. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. O que Paulo está dizendo? Jesus Cristo é Deus e Ele é o nosso Senhor. Então, observe isso, e você deve guardar isso em seu coração. O Evangelho é sobre a pessoa, sobre a obra e sobre o senhorio de Cristo. Quando nós entendemos e recebemos o Evangelho, estamos recebendo a pessoa de Cristo, a obra dele e o seu senhorio sobre as nossas vidas. O Evangelho nos mostra quem nos salva, como ele nos salva e o que acontece conosco depois que somos salvos. Vivemos debaixo do senhorio de Cristo. Ele é quem dita as regras. Paulo, então, vai ser mais específico aqui, dizendo que, falando da doutrina das duas naturezas de Cristo. No versículo 3, a segunda parte, é acerca do Filho, que, como homem, era descendente de Davi. Você que tem Mateus ainda muito claro em sua mente, vai lembrar que Mateus começa o livro falando da genealogia de Cristo, ligando-a a Davi. Jesus é o descendente de Davi, por isso ele é o rei dos judeus, ele é o último rei prometido. E é dessa genealogia que vem a natureza humana de Cristo, por meio de José e Maria. O que Paulo está dizendo é que Jesus é homem, ele nasceu. Ele está dizendo que o Evangelho é sobre este homem que nasceu e que morreu por nós, este que se encarnou, o Deus encarnado, o Deus que se fez homem. O Evangelho é sobre isso. Depois ele vai falar que o Evangelho, versículo 4, ele vai dizer que o que nasceu, que é homem, segundo a descendência de Davi, ele vai dizer que mediante o Espírito de Santidade foi declarado Filho de Deus com poder pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Ou seja, agora ele está falando da outra descendência. Deus, quem gerou Jesus? E nós lemos em Mateus, em todos os evangelhos, o anjo dizendo a Maria que o ente que estava sendo gerado, ele foi concebido pelo Espírito Santo. Ou seja, ele é homem, mas ele tem uma natureza divina também. Ele é Deus. E o que é que tira a dúvida sobre a deidade de Cristo, sobre o fato dele ser Deus? O que confirma que Jesus Cristo é Deus? Ele vai falar aqui que ele é declarado Filho de Deus com poder por meio da ressurreição dentre os mortos. Então, o ponto na obra de Cristo que mostra quem de fato ele é, a sua natureza divina, é a sua ressurreição.
Veja que Paulo não fala da morte de Jesus. Ainda. Ele vai da geração, do nascimento de Jesus, ou da sua natureza, e fala da sua ressurreição, a consumação da sua obra. A morte de Jesus vai ser toda ela falada no restante da carta. Mas aqui o que Paulo quer dizer é que nós precisamos crer que Cristo é Deus por causa da sua ressurreição entre os mortos. Esta é a revelação que Deus fez com poder a respeito de quem é Jesus. Jesus é o seu Filho, Ele é Deus, Ele é o nosso Senhor. Então, observe que o Evangelho descrito aqui como sendo de Deus, prometido nas Escrituras Sagradas, do Antigo Testamento, e é sobre Jesus, que é homem e Deus ao mesmo tempo. As duas naturezas de Cristo são colocadas aqui. Esse Jesus, Paulo diz no versículo 5, por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado, ou a graça do apostolado, para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. E aqui Paulo, na sua descrição do Evangelho, ele diz qual é o objetivo do Evangelho ao revelar Cristo Jesus. O Evangelho é um chamado. Você vai observar também aí, se você tiver um pouco de atenção, que a palavra, o termo chamado, aparece algumas vezes nessa passagem. Ele vai aparecer no versículo 1, falando sobre Paulo chamado para ser apóstolo. No versículo 5, ele vai aparecer de novo, por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. No versículo 6, ele fala sobre a igreja de Roma, e vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. E no versículo 7, pela quinta vez, nós temos novamente a todos que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos. Então, evangelho tem a ver com chamado. É por meio do que Jesus Cristo chama as pessoas. E o que há de importante aqui é que eu venho falando que Paulo usa vários termos que são próprios para os judeus, e nós, que para um judeu entender é muito fácil, e nós podemos começar a pensar, cair no erro de que o evangelho é para os judeus. Não, mas Paulo quer convencê-los justamente do contrário, que esse evangelho, que está tão próximo deles desde o início, esse evangelho não é apenas para uma nação, para um povo apenas, mas, ao contrário, ele é abrangente. Ele diz que o apostolado, a graça de ser apóstolo, foi dada a ele para que, por meio do evangelho, versículo 5, ele possa chamar dentre todas as nações um povo, dentre todas as nações. O evangelho, então, é um convite para todos, é uma convocação para todos os povos. Nós aprendemos isso na Bíblia. O apóstolo Paulo está repetindo justamente o que Jesus ensinou: ide por todo o mundo e fazei discípulos de todas as nações. Ide pregar o evangelho a toda criatura. Isso vai ser tão real, e o evangelho vai alcançar a gente de todos os povos, que lá na consumação o que nós vamos ver é um louvor dado a Deus por gente de toda tribo, língua, povo e nação. O que é importante nós observarmos aqui é que o evangelho é para nós. O evangelho nos convoca. O evangelho foi apresentado a nós para nos convocar para Cristo, para nos chamar a Cristo. Porque o evangelho, sobretudo, é uma convocação de Cristo aos povos, uma convocação para o arrependimento
e para a salvação. A mensagem de Cristo, ela é repetida, ecoada na boca dos seus apóstolos e hoje é ecoada na boca da igreja. Quando Cristo foi batizado, depois de ser batizado, ele saiu, começou o seu ministério terreno, e a mensagem dele é: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Veja, é um convite, é um chamamento, é uma convocação. Você que está hoje aqui, vai sentar-se à mesa, você foi convocado para isso, e teve a bênção, o santo privilégio dado pelo Espírito Santo de compreender esse chamado. E é porque você foi chamado que você pôde responder a Cristo. Agora, há tantos outros que estão assentados e estão ouvindo o Evangelho, que apesar de serem chamados, não atendem a esse chamado. Têm os seus corações embrutecidos, têm os seus corações endurecidos, como diz a palavra do Senhor, e rejeitam o chamado. Veja, o Cristo, homem Deus, o nosso Senhor, está convocando as nações, os povos, ao arrependimento e à salvação. É exatamente isso que está acontecendo aqui agora. Quando eu lhe apresento Cristo por meio do Evangelho, eu estou fazendo uma convocação sincera para você a respeito de você abandonar os seus pecados e abrigar-se em Cristo. E essa convocação, ela pode lhe salvar e pode lhe condenar. A decisão que você tomar a respeito desta convocação, de aceitá-la ou rejeitá-la, terá como fruto salvação ou condenação, respectivamente. O Evangelho, portanto, ele separa os salvos dos ímpios, os condenados daqueles que foram libertos, os que morrerão eternamente e aqueles que viverão eternamente. Com base em que nós seremos julgados? Com base em que as pessoas serão julgadas? Com base em sua posição diante do chamado de Deus pelo Evangelho de Jesus Cristo. Portanto, a graça de chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E aqui é interessante, porque o tema da carta de Paulo é fé, justificação pela fé somente. O judeu acreditava que a obediência pela lei salvava. Paulo está dizendo que a obediência por meio da fé é o que o Evangelho vem anunciar. Ou seja, mais tarde nós veremos isso, o Evangelho, a lei sempre mostrou para o homem a sua insuficiência. Não é assim? Quando você lê Hebreus, por exemplo, o escritor diz que quando aqueles homens iam oferecer sacrifício, todos os anos, eles saíam dali com a certeza única de que eram insuficientes e pecadores. Porque no outro ano eles teriam que oferecer novamente. E ao invés do sacrifício apagar o pecado, trazia memória do pecado. O objetivo da lei é mostrar para nós que nós somos pecadores, que nós somos insuficientes em nós mesmos. O Antigo Testamento todo nos mostra isso. A nossa insatisfação, a nossa insuficiência, a repetição de atos que não levam a nada, porque são todos atos humanos. Essas coisas não salvam, não justificam do pecado, não nos livram da nossa culpa. Mas então agora vem o Evangelho e nos fala de uma obediência que é por meio da fé. Uma obediência que está ligada à fé. Eu creio em Cristo e então eu obedeço o Evangelho. E, na verdade, o grande fruto aqui do Evangelho é que ele nos mostra que a salvação vem pela confiança naquele que tem os méritos, naquele que é suficiente, naquele que realizou todas as coisas, que foi obediente até a morte. O Evangelho tem nos convidado a crer em Cristo e a viver debaixo do seu senhorio. A aplicação que nós podemos tirar para nós aqui é que nós não podemos nos enganar a respeito de um Evangelho sem Cristo
e de um evangelho sem regras também, um evangelho sem doutrina, um evangelho sem ensinamentos. O evangelho, ele nos salva da maneira como nós somos. O evangelho não exige que você melhore para ser salvo. Cristo não exige isso. O convite é a todos os povos, da forma como eles estão. O evangelho não vai pedir para você deixar de fumar, deixar de beber, deixar de se prostituir, deixar de ser homossexual, deixar de ser adúltero para ser salvo. Porque se ele exigisse isso, você não seria salvo, eu não seria salvo. Agora, o evangelho lhe chama para mudar de vida, para a transformação da sua vida. Ele lhe dá salvação, e quando ele lhe dá salvação, ele transforma o seu coração, ele liberta você das suas amarras no pecado, e então ele diz: agora você pode ser uma nova criatura, agora você pode deixar de ser um adúltero, um mentiroso, um preguiçoso, um egoísta, um profanador, uma prostituta, o que quer que seja. Agora, nós temos uma porta pela qual passamos. Até a entrada dela, não importa o que nós somos. Nós somos convidados a entrar, somos chamados a entrar e confiar que, mesmo sendo quem nós somos, nós poderemos passar por esta porta sem ser destruídos. É por isso que a confiança é o pecador em seu pecado sendo chamado a encontrar graça em Deus, a se aproximar do santo. Mas depois que você passa essa porta, o Evangelho diz que há uma nova vida a ser vivida. Você não pode mais continuar da forma como era. Isso é muito bom para quem não é crente, está ouvindo aqui essa mensagem hoje. Porque o convite do Evangelho não é para que você se reforme e então seja salvo. O convite do Evangelho é uma oferta sincera de salvação a todo aquele que confiar em Cristo, a todo aquele que sinceramente hoje quiser mudar de vida, quiser deixar de ser quem é. O Evangelho fala de transformação, mas ele não exige transformação para a salvação. O que eu quero dizer é que, se você quer mudar de vida, o Evangelho pode mudar a sua vida. É isso que o Evangelho está dizendo, é um chamado para você, como você é, com o pecado que você carrega. Contudo, o Evangelho é tão bom, Deus, Cristo Jesus, são tão graciosos, que ao nos chamar para a salvação, Ele promete nos transformar. Então, Ele vai criar um relacionamento conosco, e a partir daí a nossa vida vai mudar. Você não conseguirá mais ser quem você é. E aqui há uma advertência para os crentes, aos que estão do lado de cada porta, os que já encontraram salvação em Cristo Jesus. O Evangelho gracioso não é uma permissão para o pecado. Você não pode viver com Cristo e com o pecado ao mesmo tempo. Não pode. Meus irmãos, o Evangelho tem que nos transformar a cada dia. E é certo que nós sabemos os nossos pecados. É certo que nós conhecemos os nossos pecados. Talvez você não conheça todos os seus pecados, mas os mais comuns você conhece. Aqueles que formam a sua personalidade, aqueles que são habituais, aqueles que você percebe o fruto deles, afastando pessoas, magoando pessoas, destruindo a sua própria vida, lhe impedindo de progredir, o pecado está presente. E o Evangelho é justamente um chamado para a salvação e um chamado para a transformação. Você não pode dizer que creu no Evangelho e continuar vivendo em pecado, deliberadamente em pecado. Ele chama para uma obediência por fé. O chamado do Evangelho é para se submeter ao senhorio de Cristo, porque debaixo do senhorio de Cristo nós somos transformados. Quando finalmente abrimos mão da nossa vontade, Cristo reina. E olhe como é que ele fala aqui.
chamados para a obediência por fé. E ele, no versículo 6, conclui: e vocês estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Veja que o Evangelho é sobre Cristo, porque o resultado dele é que agora nós somos possessão de Cristo. Se você lembrar do sermão passado, Paulo se diz servo, e eu defini aqui que a palavra doulos, para servo, em grego, é justamente alguém que pertence a outro. Lá em Êxodo, algum tempo atrás, nós estudamos que depois que Deus livrou os primogênitos hebreus do anjo da morte, ele exigiu que o povo, que todo primogênito fosse consagrado a ele. Porque quem faz a redenção, quem redime, se torna dono. Redenção é aquisição. Se você é um redimido, você já não pertence a si mesmo, você pertence a outro. É por isso que para o cristão não existe essa coisa de eu me pertenço, eu me mando, eu sou. Não. Agora você não é mais seu. Nós somos sempre escravos. Não existe o mito da liberdade. Ou você é escravo do pecado, ou pela graça de Deus você é escravo de Cristo. E a sua vontade agora está em Cristo Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo, diante dessa teologia, ele fala: Cristo vive em mim, eu não vivo mais. Esse é o fruto do Evangelho para aqueles que ouviram o seu chamado e o atenderam. Você pertence a Cristo. Não há coisa melhor do que pertencer a Cristo. Estar nas mãos do Senhor, protegidos em seu amor. Cantamos agora há pouco a segurança do crente. Jesus falando que somos dele, isso nos dá segurança. Mas, irmãos, pertencer a Cristo significa que a minha vontade já não é soberana, nunca foi, mas agora ela está submetida à vontade de Cristo, Ele é o Senhor, porque o Evangelho é sobre Cristo, não é sobre você, não é sobre a sua vontade, sobre o que você quer realizar, é sobre o que Cristo quer fazer em sua vida. Finalmente, Paulo termina dizendo a todos os que estão em Roma e são amados de Deus e chamados para serem santos. Aqui o que chama a atenção é o adjetivo que Paulo usa para a igreja de Roma e para todos nós: amados de Deus, chamados para serem santos. O que significa o chamado do Evangelho? O que significa chamados para pertencer a Cristo? Significa ser chamado para ser santo, separado para Deus. Santidade é a marca do Evangelho de Cristo Jesus. Mas o destaque aqui é o amados. Esse título aqui, amados, esse adjetivo, é primeiramente e primordialmente dado por Deus a Cristo. Este é o meu Filho amado. No batismo, no Monte da Transfiguração, é assim que Deus fala: este é o meu Filho amado. E agora, como tudo que é de Cristo pertence aos que ouvem o Evangelho e recebem o Evangelho, nós também somos amados de Deus. E isso aqui é tão importante no nosso contexto de Romanos, porque não vai demorar muito, no versículo 18, Paulo vai começar a falar das pessoas que estão debaixo da ira de Deus. Paulo vai falar de condenação. Uma coisa interessante, dando um adiantamento, a partir do versículo 18 do capítulo 1 até o versículo 20 do capítulo 3, não aparece Jesus Cristo. Não vai ter Jesus Cristo, nada disso. Sabe por quê? Porque só tem condenação, só tem ira. E onde não tem Cristo, o que tem é ira. A ira de Deus que se manifesta contra este mundo. E por que é importante saber que Deus nos chama de amados? Porque neste mundo que está debaixo da ira de Deus, Deus separou um povo para amar.
nós somos os amados de Deus. Nós podemos ver a promessa se cumprindo do juízo de Deus lá no Salmo 121. 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você, amado de Deus, a igreja, não será atingido. O Senhor nos ama, e nos ama por causa desse evangelho que é sobre Jesus Cristo. A esses amados, Paulo diz: a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Na saudação de Paulo, Paulo mais uma vez une um conceito novo com um conceito velho. O conceito novo é graça, o conceito velho é paz. Como os judeus se saudavam? Shalom, a paz do Senhor. Shalom, Adonai, Shalom. Shalom é a expressão que nós traduzimos por paz, mas diz respeito à prosperidade, diz respeito à completude de vida, plena satisfação. Um judeu, quando encontrava outro, dizia que a sua vida seja próspera, que a sua esposa não seja estéril, que o seu gado sempre cresça, que a sua plantação dê o fruto, que, enfim, tudo dê certo na sua vida, que não lhe falte nada. Paulo fala que, para termos paz, nós precisamos antes ter graça de Deus. Graça e paz, que vem de quem? De Jesus Cristo e de Deus Pai. Paulo está dizendo que, primeiro, nós, igreja, somos abençoados porque a graça nos alcançou, então nós temos paz. Que é muito mais do que essa prosperidade terrena, envolve isso também. Nós até deveríamos desejar prosperidade uns para os outros, mas essa prosperidade é nada diante da paz que nós temos com Deus, do shalom que foi restabelecido por Cristo Jesus, quando nos deu novamente paz com Deus. Nós temos a graça e temos a paz que vem de Cristo. Em um mundo atribulado, nesse mundo cheio de altos e baixos, no mundo debaixo da ira de Deus, e que respinga em nós sofremos também, nós podemos contar com a paz e com a graça do Senhor. A sua graça e a sua paz sempre nos acompanharão, o tempo todo, em qualquer situação. Lembra da paz que excede todo o entendimento? A paz que não está presa ao que a compreensão pode trazer, não está ligada a circunstâncias, a relacionamentos, a ter ou não ter, a estar solto ou estar preso. Quem fala de uma paz que excede todo entendimento está preso. Como ter essa paz? Somente aqueles que estão debaixo da graça de Cristo. Queridos irmãos, nós vamos participar da ceia do Senhor. A ceia é a proclamação do Evangelho. No centro dessa ceia está o Senhor Jesus Cristo, simbolizado pelo seu sacrifício no sangue e no pão, no vinho e no pão, no sangue e no corpo de Cristo. Nós iremos nos alimentar dele, porque ele é quem nos salva. Iremos lembrar que ele é o nosso Senhor, ele nos comprou na cruz do Calvário. Quando você tiver com o cálice de vinho na mão, e olhe para aquele vinho, pense no sangue de Cristo. Essa foi a moeda, foi o preço pago por sua vida, para que você não pertença mais a você mesmo, nem aos seus desejos, mas pertença a Cristo, para que você não viva mais seguindo as convocações desse mundo, mas ao seu chamado para ser santo, para que você goze neste mundo atribulado do amor, da graça e da paz de Jesus Cristo. A ceia do Senhor nos fortalece quando nós sabemos o que é o Evangelho e sabemos que o Evangelho é sobre Jesus Cristo. Que Ele então nos abençoe, nos dê a sua graça e a sua paz. Amém. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, aplique Tua palavra aos nossos corações. Nos ensina sobre o Teu Evangelho.
Nos ensine, ó Deus, a temê-lo. Nos ensina a receber, ó Pai, não como anúncio de coisas, mas sobre Cristo, ó Pai. Cristo que é o nosso Senhor, o nosso Salvador, a quem pertencemos, que nos dá a graça e a paz. Seja o Senhor louvado por Cristo Jesus. Amém.